mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do, até o momento, melhor time da fase de grupos da Libertadores. Pelo menos o Flamengo está muito próximo de conseguir essa marca extremamente importante, já pensando na próxima fase da competição. O sorteio é sexta-feira e aí a gente vai saber quem o Flamengo enfrenta nas oitavas de final da Libertadores da América. E essa marca, 16 pontos conquistados na fase de grupos da Libertadores, foi concretizada em jogo realizado ontem, terça-feira à noite, contra o Cusco. Placar de 3-0, ótimos números. Para aqueles que não assistiram ao jogo, que estavam, sei lá, num cineminha, aí acordaram hoje e falaram assim, pô, 3-0, mais de 20 finalizações a gol. Flamengo apenas com uma finalização sofrida, que o André, inclusive, é surpresa na escalação, fez uma boa defesa. Todo mundo imagina, nossa, então o Flamengo amassou o Cusco. Nananina não, pelo contrário, teve até vaia no intervalo, antes mesmo do jogo também teve alguns torcedores vaiando. Então a gente vai trazer essas informações sobre esse jogo. Vamos falar também sobre o André, o que eu penso sobre o André, se ele deve continuar no gol do Flamengo ou não. A gente vai trazer aqui declarações também importantes, tanto do Leonardo Jardim, e eu vou dar a minha opinião em relação a esse jogo. É um pouco antagônico, mas apesar do bom momento do Flamengo na Libertadores, eu não consigo ter segurança e dizer que o Flamengo, por exemplo, vai chegar no sábado e vai conseguir vencer o Curitiba com uma certa tranquilidade. Por quê? Eu vou explicar para vocês tudo no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, se inscrever também, porque isso é importante demais, ajuda demais o canal Vene Casagrande. Você dando likezinho, você não tem noção como você vai ajudar. Se quiser hypar o vídeo também, isso é importante porque acaba ajudando a plataforma a indicar esses vídeos e outros vídeos do canal Vene Casagrande para outras pessoas conhecerem e se inscreverem aqui também no canal. Bom, pessoal, vamos lá. O Flamengo conseguiu aí uma vitória importante diante do Cusco, tá? Uma vitória que dá a possibilidade, a grande possibilidade do Flamengo finalizar a fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha entre todos os clubes. Então foi uma vitória, digamos assim, no placar tranquila. Quem analisa os números também acha que foi uma vitória extremamente tranquila, mas a vitória ela só foi construída no segundo tempo, digamos, com a entrada da cavalaria, como a gente gosta de dizer, dos principais jogadores. A escalação inicial do Flamengo, André, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Saúl, De La Cruz, Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Eu não fui contra essa escalação, inclusive até informação. A ideia do Leonardo Jardim foi dar minutagem, ritmo de jogo a alguns jogadores que vão ser utilizados no sábado, porque a gente sabe que vários jogadores já foram liberados pelo Flamengo para se apresentarem em suas respectivas seleções. Inclusive, o Flamengo divulgou uma nota. Conforme previsto no regulamento da FIFA, os atletas listados abaixo estão liberados a partir de hoje, quarta-feira, para se apresentar às suas respectivas seleções nacionais. Alexandro, Danilo, Léo Nanete, Léo Pereira, Lucas Paquetá, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata, Georgiano de Arrascaeta, Guilherme Varela e Nico de la Cruz. Pois é, além disso, no sábado, o Flamengo não terá Jorginho lesionado, porque sofreu uma fratura no dedo do pé direito. Então, a escalação inicial foi dar minutagem. Gostei da entrada do André, e aí no primeiro tempo o Flamengo não foi bem. Não foi bem mesmo, mas não foi bem por quê? Porque o meio de campo do Flamengo foi inoperante, graças à péssima atuação do Saúl e à péssima atuação do De La Cruz. Inclusive, gente, assim, de verdade, voltando alguns anos atrás, nos tempos de jornal, quando tinha Barca Rubro-Negra no jornal Lance, quem aqui do Rio de Janeiro vai se recordar disso. Eu, na época de escola, comprava o jornal Lance todo santo dia. Barca Rubro-Negra, voltando à moda antiga. O De La Cruz tem que comandar essa barca. Não dá mais para o De La Cruz continuar no Flamengo. E quem viu o De La Cruz com a camisa do River Plate e viu o De La Cruz com a camisa do Flamengo, assim, de verdade, assusta de uma maneira extremamente negativa, e eu lamento demais, porque o jogador tenta, mas o corpo não consegue entregar aquilo que ele tenta. Fisicamente falando, o De La Cruz está muito abaixo dos demais.
E é um jogador que nunca joga na altitude, que nunca joga em grama sintética, que nunca joga se está ventando, se está calor, nunca joga. O que me espanta é ele ser convocado para a seleção uruguaia para disputar uma Copa do Mundo, atuando desse jeito com a camisa do Flamengo. E aí o primeiro tempo do Flamengo foi inoperante. Um primeiro tempo assim muito fraco, de dar sono. Eu particularmente fiz o meu controle de carga e fiquei em casa assistindo ao jogo da minha caminha, me deu sono. E aí a gente pôde ver na transmissão eles avisando que o time foi muito vaiado no intervalo. O Carrascal, que nem sequer entrou em campo, foi muito xingado e hostilizado pela torcida do Flamengo. E assim, vou ser sincero, com razão. O torcedor rubro-negro tem motivos para isso. O Carrascal prejudicou demais o Flamengo durante várias vezes nessa temporada. E além disso, mostrou viver em outro mundo, realizando festa, comemorar. Aniversário já estava. Desmarca, amigo. Desmarca. Você é um atleta de futebol. Atleta de futebol é totalmente diferente de uma pessoa, entre aspas, comum como eu. Desmarca, tenha bom senso, tenha respeito. Não desmarcou, comemorou. Mostrou que, ó, não tá nem aí para os torcedores do Flamengo. O torcedor do Flamengo mostrou o que pensa em relação a Carrascal nesse momento. Ele foi vaiado e com razão. E aí veio o segundo tempo, a entrada de jogadores importantes. Lucas Paquetá entrou, Samuel Lino, Pedro. E aí o Bruno Henrique novamente sendo decisivo. É impressionante como o Bruno Henrique é um cara muito decisivo. De 2019 para cá, eu até brinco que na hora H ali, quem bota comidinha na mesa é quem? É a geração 2019, amigo. Arrascaeta, Bruno Henrique. Bruno Henrique fazendo 2 gols, Lucas Paquetá fazendo seu gol, se despedindo antes de se apresentar à seleção brasileira nessa quarta-feira para disputa da Copa do Mundo. Então, eu acho que o Flamengo construiu a vitória na entrada dos principais jogadores no segundo tempo. Não foi um bom jogo, não foi um jogo para dar muita confiança ao torcedor rubro-negro, não foi um jogo para eu considerar uma virada de chave. É muito curioso / antagônico isso que eu estou dizendo. O Flamengo finaliza a fase de grupos da Libertadores, provavelmente com a melhor campanha entre todos os clubes, mas longe de dar uma segurança ao torcedor rubro-negro. E longe de dar ao torcedor rubro-negro a confiança de que no sábado vai conseguir vencer o Curitiba. Ou melhor, vencer com uma certa tranquilidade. Eu acho que, independentemente dos desfalques, o Flamengo tem time para vencer o Curitiba. A questão é, Saul vive um péssimo momento. Um péssimo momento. Pulgar, uma incógnita, eu acho que o Pulgar tem que ser titular no sábado. Junto com Everton Araújo, para mim seriam os 2 volantes, na ausência do Jorginho e na ausência do Paquetá. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem time para sábado, mas a confiança o torcedor não tem, infelizmente. E para finalizar nosso vídeo, quero falar aqui sobre o Wendel. O Wendel, ele não foi muito acionado na partida contra o Cusco, mas quando foi acionado, na única finalização do Cusco ao gol do Flamengo, ele foi muito bem. O Rossi faria aquela defesa? Não sei. O Rossi hoje também não me passa nenhuma segurança porque só vem falhando. Onde eu quero chegar? O Wendel, para a gente dizer que ele foi testado, ele tem que jogar no sábado. Porque eu acho que o Curitiba vai exigir muito mais do Wendel do que propriamente o Cusco. O Cusco veio para passear, gente. Os jogadores do Cusco vieram para tirar foto e ter foto armazenada para postar em TBT de Instagram. O Wendel não foi exigido. Só que eu acho que a entrada do Wendel no jogo contra o Cusco foi meio que uma cutucada no Rossi. Sai da zona de conforto, Rossi. Porque eu duvido que o Rossi seria poupado num jogo desse contra o Cusco. Ele não havia sido poupado nunca. Vocês acham que ele seria poupado agora? Claro que não. Essa foi a primeira vez que o Wendel jogou com o Leonardo Jardim. Curiosamente, o último jogo do Wendel foi no dia 3 de março, na vitória por 8-0 em cima do Madureira, jogo que marcou o bye-bye to you do Felipe Luiz, quando ele foi demitido logo após a partida. É óbvio que a entrada do Wendel contra o Cusco foi para tirar o Rossi da zona de conforto. E fez certo o Leonardo Jardim. É isso. O Rossi não pode achar que, por mais que ele falhe, ele nunca vai sair do gol do Flamengo. É do ser humano. Se você entrar numa zona de conforto, já era. Se você não se sentir ameaçado, seja qual for a sua profissão, você não vai performar em altíssimo nível. A competitividade faz bem. De uma forma sadia, é claro.
Então, eu acho que, para finalizar, porque eu tenho que ir para o SBT agora, o André tem que ser titular no sábado contra o Curitiba. Eu não sei vocês, mas eu, Vene Casagrande, estarei no Maracanã sábado, 4 horas da tarde, para acompanhar o Flamengo. O Flamengo tem jogo importante no sábado, válido pelo Campeonato Brasileiro. Então, é um Maracanã que não vai estar lotado. Mas é um jogo importante. A tendência é que Cebolinha volte e fique relacionado. Mas no vídeo de agora a gente não vai falar especificamente desse jogo. Vamos falar de 2 jogadores. Andam dizendo por aí que quer ir embora, que está chateado, que está infeliz, insatisfeito com a situação que está vivendo o Flamengo, quando na verdade deveria ser ao contrário, e é ao contrário. Inclusive, se esse jogador for titular daqui a pouco contra o Cusco, arrisco a dizer que ele será muito vaiado pela torcida do Flamengo. Outro jogador, tratado como joia, que a torcida do Flamengo tanto criticou Felipe Luiz por não ter utilizado esse jogador que foi emprestado e agora está sendo devolvido ao Flamengo. A palavra é essa. Ele está sendo devolvido ao Flamengo. Tá, já vou falar o nome logo. Lohan tá de volta ao Flamengo, tá? Tá de volta ao Flamengo e a gente vai trazer informações sobre esses 2 jogadores. Carrascal, que está insatisfeito, teoricamente satisfeito, ou supostamente insatisfeito, e Lohan, que está de volta ao Flamengo. E aí, o que o Flamengo vai fazer com o Lohan? Nós vamos trazer informações no vídeo de agora, mas antes, a KTO me mandou aqui, ó, odão do jogo de hoje, tá? Mais de 2,5 gols do Flamengo, mas ambos marcam, ou seja, Flamengo fazendo mais de 2,5 gols na partida e o Cusco também marcando. E aí, qual é o odão? 3,65. Vocês vão nesse odão ou não vão? Tá aí. A KTO preparou essa. O link tá na descrição. É só aproveitar, tá, galera? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, informação. Carrascal, andam noticiando por aí, que Carrascal, confesso para vocês que eu não sei quem foi o primeiro a noticiar isso. E eu já vou dar minha opinião. Carrascal está insatisfeito no Flamengo, andam dizendo por aí que ele quer ir embora, que está sendo tratado como um vilão por conta da situação que o Flamengo está vivendo nesse momento. Vamos lá, Carrascal, é o seguinte. Sim, você foi vilão no jogo contra o Palmeiras. Mas não foi um vilão sozinho, não, já falei. Foi o principal vilão. Aí tem os outros vilões ali, Rossi, Leonardo Jardim e tal, não sei o quê. Mas você sim foi o principal vilão. E não bastou ser o principal vilão, como também promover um evento para comemorar o seu aniversário. Já dei a minha opinião. Acho falta de respeito comemorar o aniversário diante de tudo o que aconteceu, quando na verdade ele tinha que estar preocupado com a preparação para vestir a camisa do Flamengo no jogo de logo mais, que deve ser titular, inclusive. Até porque no sábado ele não fica à disposição. Então bota para jogar nessa terça-feira aí, tá? E aí andam dizendo por aí que o Carrascal está insatisfeito. Eu vou trazer a minha informação. Procurei o Flamengo e perguntei, vem cá, vocês foram comunicados que o Carrascal quer ir embora? Vocês estão sabendo dessa situação? O que me falaram no Flamengo foi, José Boto perguntou ao jogador, depois de sair toda essa notícia, José Boto perguntou ao jogador, falou, tem alguma verdade? E aí, qual é a situação? Carrascal negou, falou que não, que ele não falou isso para ninguém, que ele espera que o empresário também não tenha dito para ninguém, que ele espera que ninguém da família, assessor, enfim, tenha dito algo para alguém, porque isso não é verdade. Então, estou trazendo aquilo que eu tenho de informação no Flamengo. Eles procuraram o Carrascal e perguntaram se tinha alguma verdade em tudo que estava sendo noticiado. E o próprio jogador negou ao Flamengo. Agora, se ele falou a verdade ao Flamengo ou não, eu não sei, estou trazendo aquilo que eu tenho de informação e o que o Flamengo tem nesse momento de informação. Eu vou dar a minha opinião, sendo muito sincero. Carrascal, quer ir embora? Pede para ir embora, amigo. Pede para ir embora, fica quem quer. É aquilo que eu gosto sempre de mencionar aqui, trazendo o Tropa de Elite. Quando o Nascimento fala para o Renan, fica quem quer, pega suas coisas e vai embora. E é isso. Quer ir embora? Pega suas coisas e vai embora. Agora, para ir embora, o seu empresário Carrascal tem que trazer uma proposta boa. Porque o Flamengo, para te comprar junto a um clube russo, pagou mais de 12 milhões de euros.
Valor muito maior que esse clube russo pagou para te tirar do River Plate. Então, Carrascal, o Flamengo não é casa da mãe Joana, não. Nem a casa do Carrascal, para você achar que é bagunça. Quer ir embora? Pega suas coisas e vai embora. Tá? Porque o torcedor do Flamengo, ele apenas exige respeito. Você pode não conseguir entregar tudo que você sabe dentro de campo, mas vontade é o mínimo que o torcedor do Flamengo pede e exige. E eu acho que é o mínimo que você tem que entregar, porque o Flamengo te dá todo o suporte possível em todas as áreas para você performar da melhor maneira possível. Eu quero ver se o Flamengo atrasasse salário, se iria ter esse tipo de postura. O Flamengo paga tudo certinho, tem a melhor estrutura do futebol brasileiro, te permite ir para uma seleção colombiana para disputar a Copa do Mundo, mesmo você não merecendo, porque o seu momento com a camisa do Flamengo é horrível, mas é o Flamengo, te dá muito mais visibilidade. Então respeite essa camisa, Carrascal, e se quiser ir embora, pega suas coisas e vai embora, tá? E ó, sobre Lohan, galera, vamos lá. Lohan tá de volta ao Rio de Janeiro, foi devolvido pelo Pisa, o Pisa não exerceu a opção de compra. Lembrando que ele foi contratado, galera, ele foi contratado em março, em setembro de 2025. Ele tá lá, beleza, menos de um ano, né? Menos de um ano ele está sendo devolvido pelo Flamengo, ao Flamengo. Por quê? Porque não performou, porque não se adaptou, porque não mereceu jogar na equipe italiana. Ele tem apenas 10 jogos pelo Pisa, gente, e um gol marcado. Lohan, aquele que vocês tanto pediram, gritaram, espernearam, reclamaram do Felipe Luiz quando o Felipe Luiz não quis utilizá-lo. Tá aí a explicação. Vocês acham mesmo que um jogador que não performa no Pisa da Itália vai conseguir performar no Flamengo? E não é por falta de qualidade, não. Ele tem qualidade, ele é muito bom tecnicamente falando. Mas eu acho que falta vontade. E o meu achismo é em cima de informação do que eu escutei de várias pessoas que trabalharam com o Lohan no dia a dia no Flamengo. Falta vontade. Não adianta você achar que é craque, só porque é craque vai vencer na vida. Não adianta. Primeiro, você não é craque. Você é muito bom jogador. Craque você não é. E segundo, não basta ser apenas muito bom jogador. Tem que correr muito atrás. Muito atrás. Porque o futebol hoje é muito físico. É intensidade. Inclusive, intensidade foi a palavra que tanto usaram para me justificarem nos tempos de Lohan no Flamengo. Porque eu perguntava, por que não usa? Por que não usa? Intensidade. E é hoje o que o futebol mais pede, futebol moderno. Dito isso, galera, tamo junto. Até o próximo vídeo. Um bom jogo a todos. Vou arriscar um palpite aí. Já que eu vou nesse odão aí da KTO, que o Flamengo vai sofrer gol nesse odão, 4-1 Flamengo. Valeu? Tamo junto e fui.